Fundamentos lógicos da interpretação de textos e da argumentação é a nossa 18ª aula. É a última. Poderia haver outros vídeos continuando, mas esta está prevista para ser a última aula. E é a última, mas no nosso livro, no nosso manual, ela está no início do livro, no 4º capítulo. E trata sobre os tópicos textuais. Eu coloquei no fim porque estes vídeos têm como objetivo concatenar toda a parte teórica do curso. Mas está no livro antes porque serve para orientar a interpretação de textos. Veja, basicamente, a ideia central é a seguinte: o nosso cérebro reflete a natureza. Lembrem o que Aristóteles dizia, que nós nascemos tábula rasa, ou seja, 0 quilômetros, não temos nenhuma informação. A informação toda vem de fora. Então, o nosso cérebro reflete a natureza. E a primeira reflexão é: e qual é o mecanismo da natureza? Vocês vejam que tudo que existe, todas as substâncias que nós captamos e depois abstraímos, elas têm todas uma razão de ser. Nada existe por acaso. Tudo tem uma causa e nessa existência depois há desdobramentos que são efeitos, que são causas de outros efeitos. Então, o mecanismo causa-efeito é a mola mestra da natureza. E o tempo que nós acabamos transformando numa neurose coletiva nada mais é do que a medição desse processo. Então, Aristóteles define o tempo como a medida do movimento. Essa é a definição de Aristóteles. O tempo é a medida de movimento, do movimento da natureza. Só que nós, por uma questão de convivência e de praticidade, então chegamos à conclusão que cada vez que a Terra dá a volta sobre si própria é um dia, e cada vez que a Terra dá uma volta ao redor do Sol é um ano. E fomos dividindo em horas, minutos, segundos, etc. Mas o segredo do tempo é um mecanismo da natureza que, se vocês percebem, está sempre em movimento. Nada para, é sempre. Se vocês olham as unhas e o cabelo, parece que estão estáticos, mas depois de 2, 3, 4 dias, 5 dias, você vê que as unhas crescem, o cabelo cresce, as plantas se desenvolvem. A natureza nunca está parada, está sempre em movimento. E o mecanismo é causa e efeito. Uma coisa leva a outra, e leva a outra, e leva a outra. E então, esse mecanismo da natureza é que define o nosso mecanismo cerebral. Então, tudo o que acontece tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. E já uma vez delimitado esse mecanismo e definido o tempo, vemos que quando nós escrevemos, fazemos textos ou conversamos, tudo o que dizemos são pequenas teses que têm fundamentação. Especialmente nos textos, que são, sobretudo, os textos discursivos, sempre tem um tema, um tópico, um assunto que é desdobrado, debatido. Então, para interpretar textos, é preciso que nós perguntemos qual é o tema, o tópico, o problema ou a questão que trata este texto. E quem escreveu o texto
e colocou esse problema, ele fundamenta o problema, coloca causas que determinam o problema. E depois efeitos, desdobramentos, consequências. E às vezes tem textos que apontam soluções para resolver o problema apontado e as suas causas. Mas algo muito curioso, na natureza não há soluções. Ou seja, a natureza só vai para frente, não corrige nada. Aconteceu, aconteceu. Não há como consertar. Então vocês vejam as coisas que acontecem. Você come alguma coisa que lhe faz mal. Aí você tem uma dor de barriga. Qual é a solução? Não tem solução. Você toma um remedinho, uma coisa, um paliativo. Mas qual é a solução dos problemas? É evitar que aconteçam. Porque uma vez acontecem, você já chega tarde. A natureza não é como o computador que você aperta aquela tecla para desfazer e a coisa se desfaz. Seria bom se a vida fosse como o computador diz: eita, errei, vou desfazer. Na natureza nada se desfaz. Então você, por exemplo, vai dirigindo um carro, tem um acidente, quebra a perna, qual é a solução? Não tem solução. Aí você vai tentar um paliativo, tentar ver um ortopedista para engessar a perna e tentar melhorar. Qual é a solução na natureza? A única solução verdadeira para os problemas é prevenir. Aristóteles diz: prevenir e evitar os males da nação, que é o que ele chama de política. Os políticos são aquelas pessoas que deveriam prevenir e evitar os males da nação. Então, simplificando e sintetizando, quando você analisa um texto, você vê primeiro qual é o problema. Vamos identificar o problema, detectar onde está o problema. Depois você vai detectar as causas que o autor coloca. Depois o que você pensa é outra coisa. O que o autor coloca ali como causas. E quais são os desdobramentos, as consequências que quem escreveu o texto aponta. E talvez as soluções, que normalmente as soluções são a neutralização das causas. Então, a solução de um problema é remover as causas. Então, ao longo de todo o nosso livro, nós fomos apontando o que é uma ideia, o que é um conceito, o que é um juízo, o que é um raciocínio, porque os textos têm muitas palavras, mas poucas ideias, menos conceitos, ainda menos juízos e provavelmente nenhum raciocínio explícito, estão implícitos. Essa é a habilidade do lógico. Achar o esqueleto do texto. E uma vez achado o esqueleto, e para isso é preciso ter uma atitude fenomenológica, ou seja, você para ler um texto tem que se esvaziar das próprias opiniões, se deixar invadir pelo raciocínio de quem o escreveu, e uma vez você determina todo o esqueleto do texto escrito pelo autor, você vai analisá-lo, vai julgá-lo. O que não pode acontecer é que você, em lugar de ler um texto com total atenção e se deixando invadir por ele, você filtre antes de recebê-lo, você já coloca em cima dele as suas opiniões. Não, deixe-se invadir pelo texto, desenhe o esqueleto e uma vez feito isso, aí sim, você critique, coloque as suas opiniões, talvez sejam melhores ou piores do que as opiniões do autor. Então, este é o escopo, o objetivo final do nosso curso. Que saibamos interpretar textos e que saibamos argumentar. Ou seja, lançar teses que estejam bem fundamentadas, cujo desdobramento esteja bem colocado, de modo que consigamos interpretar a realidade de um modo, vamos dizer, correto. E, então, só para finalizar, um texto, ele é denso quando tem muitos substantivos, lembrando. Um texto é concreto quando o número dos
substantivos concretos supera o dos substantivos abstratos. E o texto é abstrato quando os substantivos abstratos superam os concretos. Um texto é objetivo quando tem poucos adjetivos e advérbios. E é subjetivo quando tem muitos substantivos, muitos adjetivos e advérbios. Um texto é muito dinâmico quando tem verbos de ação que superam os verbos de paixão. E é estático. Ao contrário, quando os verbos de paixão ou a voz passiva supera a voz ativa, os verbos de ação. Um texto é muito referencial quando tem abundância de preposições e conjunções. E pouco referencial quando tem pouca quantidade de preposições e conjunções. E, finalmente, um texto é bem contextualizado quando tem referências de lugar e tempo. E pouco contextualizado quando contém poucas referências de lugar e tempo. Então, vejam que um lógico é aquele indivíduo que consegue captar o esqueleto de um texto, ver o tema, a fundamentação, os desdobramentos e consegue simplificá-lo com uma fórmula de preferência lógica, a partir dos elementos e das orientações que desenvolvemos ao longo do livro e do curso.